Fala galera e bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6. E hoje é a segunda aula do nosso treinamento básico. Hoje falarei sobre as camadas. Parece que vocês gostaram bastante da última aula. Eu sei que tem muita gente nova assistindo os vídeos. Se você é novo no canal, se você começou a mexer em Photoshop agora, deixa na descrição para eu saber a galera que está começando agora. Bom, vamos começar. O Photoshop trabalha com um sistema de camadas, que é muito bom. Sem as camadas, muitas coisas não seriam possíveis de se fazer. E elas possibilitam diversos tipos de efeitos diferentes. A gente aprendeu a fazer um documento novo. Eu criei um documento, né? Simples, fundo branco. E quando você cria um documento, vem para cá. Essas são as camadas. Se não está aparecendo aqui camadas, ou então layers, se você estiver em inglês, você vai lá em visualizar. Não, janela, deixa eu lembrar aqui, ó. Janela, camadas. Se isso aqui tiver desmarcado, vai sumir. Não vai ter para você, mas é só você vir em janela e marcar camadas, ok? E aí, toda vez que você cria um objeto novo, cria um documento novo, ele cria uma camada chamada plano de fundo, que vem com esse cadeadozinho aqui. Se você clicar duas vezes aqui nesse cadeado e der ok, ele vai desbloquear a camada. E a camada bloqueada não permite você fazer muitas coisas, como apagar o fundo, aplicar algumas coisas, movê-la. Então eu sempre desbloqueio. Ela vem como default, bloqueada e tal. Beleza. Tem esse olhinho aqui. O que é esse olhinho? Esse olhinho é se a gente quer visualizar essa camada ou não. Então se você apertar no olhinho, vai sumir a camada. E esse fundo aqui do Photoshop, com esses quadradinhos quadriculados, quer dizer o fundo transparente, certo? Esse é o fundo do Photoshop transparente, ok. E como é que a gente cria uma camada nova? Bom, para você criar uma camada vazia, uma camada transparente, é nesse botão aqui embaixo. E tem que prestar atenção, esse botão é muito usado, a gente vai fazer muita coisa aqui. Você aperta nele, cria uma camada, ok? Aperta de novo, você vai criar outra camada. E agora vamos ver algumas aplicações básicas das camadas, ok? Vamos pegar aqui o pincel, né? Ferramenta simples. Vou pegar, sei lá, uma cor qualquer aqui. Vou pegar esse rosa. Vou aumentar um pouco isso aqui. E vou fazer aqui um nada, ok? Agora, se a gente vier para a camada de baixo, certo? E pegar uma outra cor, né? Só para dar uma olhada. Eu vou deixar mais um pouco mais suave esse negócio aqui. Isso aqui não importa não, tá? Só pelo layout. E criar uma coisa similar. O que vocês acham que vai acontecer quando passar por cima dessa marca que a gente fez aqui em cima? Olha só. Ela está passando por baixo. Porque, como vocês podem visualizar aqui, uma camada está por cima da outra. Ou seja, tudo que estiver nessa camada estará acima dessa aqui. Muito simples, né? Ok. Então, se a gente vier na camada de cima e pegar a ferramenta borracha, que serve para apagar, e apagar nesse lugar aqui, onde teoricamente embaixo está o resto do desenho, a gente vai ver o desenho. E é basicamente isso que a gente faz com as camadas. A mesma coisa funciona quando você está com uma foto, né, uma imagem. Então deixa eu dar Ctrl Z aqui para mostrar basicamente umas coisas que são muito comuns de fazer em Photoshop. Deixa eu aumentar e diminuir a opacidade, dureza na verdade, né? E vou passar aqui, opa, errado, na de cima. E vou passar aqui, ó. Tentar apagar com uma certa suavidade. E apagando dessa maneira, né, bem porcamente, que eu estou fazendo aqui na mão rapidinho. Se a gente visse aqui embaixo, você está vendo que parece, não está parecendo porque eu fiz um filme muito legal. Mas era como se tivesse entrelaçado, tá vendo? Dá para você ver esse efeito de uma maneira muito melhor, é óbvio, do que eu estou fazendo aqui. Hoje o meu computador está um pouco lento, tá vendo que está devagar para apagar as coisas? Então, basicamente funciona assim as camadas. Beleza, vamos deletar isso aqui e vamos criar mais uma camada. Vou criar uma camada nova, tá? E vou aplicar aqui vim na lata de tinta e vou aplicar um verde, né? Totalmente sólido. E aí a gente tem uma camada aqui embaixo, né? Que se a gente esconder essa camada aqui, a gente vê a de baixo. A gente sabe que a gente tem a camada branca aqui embaixo e aqui tem a camada verde. Novamente, se a gente apagar qualquer coisa aqui nessa camada, a gente vai ver a camada branca, que é a camada que está embaixo, tá? Mas aí nós temos algumas opções aqui mesmo, que é a opacidade. Vamos começar por ela. A opacidade a gente diminui, é isso mesmo, tipo opacidade, o quanto de transparência, é transparência, né, na verdade, é o quanto de transparência terá a nossa camada. Então se a gente vier aqui e puxar, você vê que a opacidade vai mudando e ela vai se mesclando com a cor que estiver embaixo. Se não tiver nada embaixo, eu acabei de esconder, aparece transparência com o fundo. Isso aqui
é usado em praticamente todos os efeitos que a gente for fazer. A opacidade é uma das coisas mais utilizadas, né, em diversos efeitos. Todos isso aqui que eu estou trabalhando, eles funcionam também em imagens e fotos, exatamente a mesma coisa, eu só estou dando o básico para vocês de uma camada. Bom, vamos deletar isso aqui, essa camada, e vamos criar mais duas. Não, criar mais uma só. E vou de novo aqui com o pincel e vou fazer um X aqui, verde. Bom, criei esse X verde. Aí uma das coisas que é muito usada quando a gente vai trabalhar com as camadas é copiar a camada. Como é que se faz para copiar uma camada? Simplesmente aperte Ctrl J. Apertou Ctrl J, você vai criar outra camada, ok? Uma por cima da outra. Se você for apertando Ctrl J várias vezes, você pode ver que brotam várias camadas aqui, exatamente. Ok? Esse é uma das utilidades, você pode copiar a camada para, se der algum problema, você ter a camada anterior. Isso aí, beleza. Aí outra coisa agora, eu vou criar mais uma camada aqui de novo, tá? Vou pegar outra cor, azul, e vou fazer uma cruz aqui no meio, vai? Certo? Vocês podem ver que essa camada está por cima dessa daqui. A azul está por cima da verde, né? Se você tirar isso aqui, só aparece a verde. Se você tirar, só aparece a azul. Mas, se você me perguntar, pô, tem como eu fazer o efeito só, né, um efeito não. Tem como eu juntar essas camadas para, quando eu aplicar meus efeitos, aplicar em tudo em vez de uma coisa só? Sim, tem. Simplesmente seleciona as camadas que você quer unir e aperte Ctrl E. E aí se tornará uma camada sozinha. Você não precisa apertar Ctrl E, você pode selecionar as duas camadas, apertar com o botão direito e vira para mesclar camadas, certo? Que vai dar o mesmo resultado. Vamos apertar Ctrl Z, deixar essas duas marcas aqui, vamos esconder a cruz, vamos ficar só com esse X. Aí nós temos as opções de mesclagem da camada, certo? A gente abre as opções de mesclagem clicando duas vezes na camada. E vem aqui e brota as opções de mesclagem, que são muitas. E essas opções de mesclagem são o que fazem toda a diferença, principalmente em texto. Efeito em texto a gente trabalha muito isso aqui, mas em foto não é tão trabalhado diretamente na imagem. Isso aqui é muito para texto e para outros efeitos de pintura, de arte, não é diretamente com foto, né? E nós temos muitas opções. Eu vou fazer uma aula específica mais lá para frente para mostrar os efeitos de camada, o que cada um faz, porque isso aqui é uma aula inteira, são muitas opções, são muitos tweaks, assim, ajustes que a gente pode fazer, e não é a intenção, a gente está bem começando agora, então vamos começar do básico. Beleza, ok. E a gente tem também aqui as opções, né, da camada, que pode ser todas as opções de mesclagem dela, como a gente pode utilizar isso aqui para fazer ela ficar mais adequada com a camada de baixo. Por exemplo, vamos vir aqui na cruz, e o efeito que a gente escolher aqui vai ser aplicado nessa para ficar mais mesclado com a de baixo. Isso aqui não tem coisa certa. Não dá pra gente saber o que cada um desses vai fazer. Depende sempre da imagem, do desenho que você tiver, da foto que você for utilizar, isso sempre vai variar. Então, de normal, botar dissolver, por exemplo. E aí deu esse efeito. Botar escurecer. E aí tá vendo que ele ficou por baixo, escurecido? É isso que esse efeito fez. E nós temos milhões, temos clarear, aí ficou tudo branco, tem sobrepor, diversos. E isso aqui também é uma coisa que é legal, porque cada um deles tem uma qualidade técnica. Tipo, o que acontece? Por exemplo, se eu não me engano, o multiplicação, ele tira todos os brancos da imagem, certo? Então, toda cor tem branco nela, mais ou menos, né? Assim, na composição dela. Então, você tira os brancos e acontece esse efeito, entendeu? Então, cada uma tem uma dessas, eu também vou passar direitinho para vocês. Mas isso aqui é outra funcionalidade que a gente tem na camada, certo? Então, já lembramos aqui como esconder ela, como clarear. E tudo que a gente fizer no Photoshop vai gerar uma camada, certo? A gente cria uma camada e começa a trabalhar em cima dela. Se a gente for fazer um texto, vai gerar uma camada de texto. Se a gente for fazer uma figura, vai gerar uma camada de figura. Se a gente for inserir uma foto, vai virar uma camada de foto. E todas essas camadas estão sujeitas ao que a gente está fazendo aqui. Uma coisa diferente de tudo isso são as camadas de ajuste, que eu vou fazer uma aula só para falar de camada de ajuste, que também é importante, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que é. Você vem nesse botão aqui e são as camadas de ajuste. O que são as camadas de ajuste? Elas fazem uma camada por cima de todas as camadas do seu texto, certo? E aplicam um efeito nela. E isso é muito bom porque é um efeito dinâmico, vocês vão entender como é que é. Eu vou pegar aqui matiz e saturação, certo? E aí aparece pra gente fazer. Vocês podem ver que aqui do lado apareceu uma camada e esse quadradinho, que é uma máscara, que nós teremos uma aula só para falar de máscaras também.
E aí vamos lá, eu vou tirar a saturação, ok? Tirei a saturação de tudo, tá? E vamos observar aqui, esse botão marca que ele está afetando todas as camadas de baixo. Se a gente apertar ele, não vai afetar todas as camadas de baixo, vai afetar a sua camada diretamente embaixo dele. E aí você escolhe da maneira que você quer fazer. Bom, depois de terminar, sei lá, eu gostei do que eu fiz, eu deixei totalmente a saturação ali, eu fecho isso aqui. E aí a gente vai ficar com essa camada de ajuste que está afetando toda a nossa imagem. E no caso foi de saturação, eu reduzi a saturação para deixar preto e branco. Mas digamos que eu estou trabalhando, fiz outros efeitos e falei, não, esse preto e branco não ficou legal, quero mudar, quero dar um pouco mais de cor. Simplesmente clica 2 vezes na sua camada de ajuste, não aqui, clica no quadradinho na camada de ajuste e você vai poder mexer nisso de novo. É uma maneira dinâmica de você trabalhar, não destrutiva, né? Você faz a sua camada de ajuste e consegue depois, né, se você mudar de ideia, porque isso acontece muito quando a gente está trabalhando no Photoshop, querer voltar e querer tentar uma coisa diferente sem ter que fazer de novo, né? Bom, galera, passamos os básicos das camadas, ok? Isso aqui já dá pra, com a aula que a gente fez, a gente aprender a abrir, salvar arquivo, tranquilo, e agora com as camadas a gente já começa a entender como é que o Photoshop funciona, né? Que essas coisas de camadas são muito importantes para a gente trabalhar com o Photoshop, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe sugestão de mais tutorial básico, porque tem muita coisa básica, muita coisa de pouco em pouco que a gente pode ir ensinando no Photoshop. Assim, importa a ordem que a gente faz? Importa, mas tem coisas que não importa tanto a ordem. Então diga aí na descrição o que vocês querem ver de início pra gente, tá? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal. Vídeos novos toda semana. Eu tô tentando colocar mais vídeos, a gente tá com esse treinamento básico. No fim de semana vai ter mais efeitos de Photoshop. Mas eu tô tentando fazer outro tipo de aula, por exemplo, como gravar games do seu canal, do seu computador. Como gravar o seu desktop, esse programa que eu uso para gravar desktop. Eu queria fazer uns tutoriais sobre isso. Então, galera, provavelmente semana que vem, vou lançar algumas coisas desse tipo. Eu espero que vocês gostem também. Então é isso. Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar em gostei e adicionar esse vídeo favoritos. E não esqueça de se inscrever para ver os vídeos. Esse vídeo do treinamento básico está numa lista de reprodução com todos do treinamento básico. Esse foi o número 2. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!